Boa noite, irmãos. Paz do Senhor seja convosco hoje. Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Somente 2 versículos, no Salmos capítulo 9, versículo 1 e 2. Salmos 9, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vou ler novamente. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. A gente tem muitos motivos para agradecer ao Senhor pela semana de bênçãos, de lutas que Ele nos concedeu e pela bênção de estarmos aqui nessa noite. Vamos agradecer a Ele e entregar a Ele o nosso culto nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, Deus, mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos, ó Pai, de entoarmos, ó Deus, louvores ao Teu nome, ó Deus, em liberdade. Te agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor concedido a nós, ó Pai. Receba o nosso louvor, Deus, é de coração e queremos entregar a Ti o melhor de nós, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beleza
overdose de Tumiritinga. Quantos dias, Atos? Não, você ficou lá em Tumiritinga? 3 semanas? Uau, 3 semanas, né? 3 semanas em Tumiritinga, review? Esse é um problema sério. Ele reviu todo mundo da cidade, né? Porque com 2 horas você vê todo mundo e tal. E aí voltou, graças a Deus. Agora o Atos me disse uma coisa ontem, ele me ligou e tinha engraçado que eu tinha pensado em ligar para ele naquele momento, o telefone tocou. Eu pensei que ele tivesse tá ligando do Brasil ainda. E ele me ligou e disse, e eu brinquei com ele, disse: Atos, nós só estamos esperando você chegar para pintarmos aqui o salão. E ele disse: pastor, já estou aqui na rodoviária, É quando fala em Tumiritinga, irmãos, a única coisa que tem lá é rodoviária. Assim, rodoviária não é ponto de ônibus, né? Então, e já estou aqui no aeroporto, né? Eu falei, que bom. Aí ele me disse uma coisa que me fez pensar naquele dia. Ele disse: pastor, eu entrei aqui alguns anos atrás, atravessando uma parte do deserto da cidade do México para entrar aqui a pé. E hoje eu entrei aqui, vindo no avião em primeira classe, no setor de primeira classe. Não imaginou um cara de Tumiritinga vindo assim? É uma coisa assim maravilhosa, né? Então hoje eu queria agradecer, queridos. Eu tenho tido cuidado de sempre dizer para os irmãos: nós temos liberdade de pedir a Deus, mas nunca se esqueça de agradecer. Eu tenho dito repetidas vezes que maiores são as razões e as bênçãos que temos para agradecer do que os pedidos, mas muitas vezes nós passamos mais tempo pedindo do que agradecendo, não é verdade? Atos, vem aqui, eu quero. Vem cá também, Cata, vem com ele. Quero agradecer a Deus. E se houver alguém hoje aqui que está passando por uma situação difícil também, quiser vir aqui, nós queremos orar por você. Ou você que nos acompanha pela internet em algum lugar. Agradecer a Deus, a minha irmã Elaine, que deve estar acompanhando o culto agora pela internet, lá em Belo Horizonte, também submeteu-se a uma cirurgia essa semana e, graças a Deus, está se recuperando bem, né? Senhor, nós temos muitas razões para te dar graças, ó Pai. Há exatamente uma semana, neste mesmo horário, nós estávamos clamando ao Senhor pela vida do Atos, da Catarina, pedindo a Deus que o Senhor estivesse colocando a tua mão, caso tivesse havendo algum embaraço naquela documentação final, para que o Senhor pudesse mover, ó Deus, em seu favor. E agora, Deus, Ele está aqui conosco. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalhou em seu favor, e por isso nós agora queremos dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Agradecer por aquelas pessoas que foram alvos da nossa oração também, da oração da tua igreja, e que foram contempladas por alguma bênção. Obrigado, Senhor. E neste momento, interceder em favor daqueles que estão aqui ou nos acompanham pela internet, que coloca diante do Senhor alguma área da sua vida, que pede alguma bênção específica para a sua vida. Ó Deus, segundo a tua bondade e misericórdia, estenda a tua mão e abençoa, Deus, aqueles que pela fé se achegam a ti, mediante a pessoa de teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Rapaz, bem-vindo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu esqueci de falar domingo passado, não é? Que nós teremos no próximo sábado o chá de bebê, né? O baby shower, né? Do Gabriel Vilela, não é? Já está aqui carimbado aqui, ó, o Gabriel Vilela. Está chegando aí, quando, Bia? Em agosto? Agosto mesmo, né? Não é agosto, agosto sim, é mês de agosto, né? Mês de agosto, né? 3 irmãos, 2, hein? Agora 3, já pensou? Que festa, hein, Pablo?
Orar, irmão, não só pelos meninos, mas orar pelo Pablo e a Bia. Esses dois já fazem uma festa, imagina os três, irmãos. Ô, farra boa, viu? Deus abençoe Bia, Deus abençoe Pablo, Davi e Lucas. É isso mesmo? Como é? Oh, Senhor, Mateus e Davi, Deus abençoe, né? Deus abençoe o pastor Otávio também, que está vindo essa semana, né? Quando chega? Quinta? Quinta-feira. Está orando pela viagem dele, né? Graças a Deus por isso. Então, próximo sábado, a Jandira está com alguns convites ali. Então, depois do culto, irmãos, por favor, sirvam-se dos convites e vamos estar aqui participando desse baby shower no próximo sábado, tá ok? Irmãos, eu anunciei o nosso encontro de casais dizendo que eu estava fazendo com bastante tempo de antecedência, não é? E agora eu quero dizer para os irmãos, vão ver que houve uma alteração da data. Vai ser um tempo maior ainda, vai ser em agosto, está no dia 22 de agosto. Por quê? Eu estive conversando com um pastor que eu preguei na igreja dele no Rio de Janeiro, pastor Sil Farley, não é aquele cantor não, é um pastor lá do Rio. Ele e a esposa dele, a Patrícia, vão estar aqui numa parte do mês de agosto. E eles são pastores lá no Brasil e psicólogos e tem uma boa palavra para casais. Então eu achei que seria oportuno a gente aproveitar esse casal que vai estar aqui e que tem ministrado para casais, para a família, tem um ministério voltado para esta área, para nós nos aproveitarmos um pouco melhor. Portanto, no dia 22, nós vamos ter duas palestras. Vamos ver que começa na sexta, nas 6 horas da tarde, vamos ter uma palestra, e depois vamos ter um intervalozinho para um cafezinho, um chá, e depois a segunda palestra, e depois da segunda palestra, um jantar delicioso. Vamos ter uma taxa aí de $30 para cobrir essa despesa do jantar, e eu gostaria que os irmãos orassem, que divulgassem esse trabalho, que me ajudassem a gente colocar aqui pelo menos, eu estou dizendo pelo menos 35 casais. Seria a nossa meta 50 casais, mas talvez fique um pouco apertado, mas pelo menos 35 casais. Nós estamos querendo colocar ali no salão e um trabalho bem gostoso, bem especial com esses casais. Portanto, no começo do mês de agosto, eu vou estar distribuindo os convites para os irmãos distribuírem, e eu preciso de pelo menos uma semana de antecedência, a confirmação dos casais. A gente está trabalhando em cima disso aí, tá bom? Então, já por favor, vai orando em favor desse encontro que nós teremos, vai orando pelos preletores, para que seja bênção na vida de todos aqueles que vierem a participar deste nosso encontro, não é? Então, o tema que nós estamos escolhendo é intimidade. E quando nós falamos de intimidade, não estamos referindo apenas à intimidade do casal sexual, não. Estamos falando de intimidade em todas as áreas, bastante abrangente. Então, é um tema gostoso de trabalhar, e eu tenho certeza que os casais que participarem vão sair edificados e enriquecidos com essas duas palestras, não é? Então, dia 22 de agosto, por favor, vai colocando aí na sua agenda, coloca aí para você não esquecer, e diga, olha, eu vou orar por esse trabalho, para que seja bênção na vida da família, dos casais que participarem. Amém? Pastor Davi? Paz, irmãos. Voltei à minha função e eu queria pedir a vocês para se colocarem de pé. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, mas essa semana eu fui uma pessoa amiga, irmão em Cristo, que se converteu no nosso ministério, me ligou porque ficou um pouco perturbado com uma palavra que ele escutou. E ele ficou preocupado e quis assim, uma palavra da nossa parte para esclarecer. E eu vou falar depois que eu ler isso daqui. Malaquias capítulo 3, versículo de 6 em diante. A palavra de Deus diz:
Malaquias 3, de 6 em diante. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Ele escutou uma palavra, que a pessoa que pregou, ou que falou sobre esse texto, fez uma ligação, dizendo o seguinte, que o ladrão, ele não tem parte no reino dos céus, ele não é salvo. Porque foi aplicado aqui nesse texto, fugindo do contexto, e foi então levado para que os ladrões não herdam o reino de Deus. Quando a gente volta para o primeiro versículo lido, que é Malaquias 3:6, presta atenção que eu vou reler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A nação toda rouba, não entrega. Quando se fala em fidelidade a Deus, não está expressando somente em termos daquilo que a gente traz como dízimo e oferta, o nosso tempo, a nossa devoção, nosso tempo devocional com Ele. Nós, na realidade, nós saímos cortando e achando que outras coisas são mais importantes, deixamos de entregar para Deus aquilo que deve ser prioridade, nosso tempo, nossa devoção, nosso dinheiro. Mas é exatamente por isso que Deus diz, olha, eu sou fiel, e por isso vocês não são destruídos, não são consumidos. Não é porque eu trago meu dízimo que eu vou poder fazer o que eu queira. É porque a fidelidade de Deus é grande, e porque Ele não muda, eu não sou consumido. Agora, em questão de obediência, você precisa pensar no que diz o versículo 10, que diz o seguinte, trazei, é uma ordem. Não é mandai, não é distribuir, não é manda para os pobres, compra cesta básica. O que diz aqui é, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí você fazendo isso, você pode provar o Senhor. Se você quer ser abençoado, você obedece. Agora eu não posso afirmar que você vai para o inferno se você deixa de trazer o dízimo. Agora que você, deixando de trazer o dízimo, você não é abençoado, você poderia ser muito mais abençoado, mas a opção é sua. Quando a gente encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a afirmação é, eis que o atender é melhor do que sacrificar. Atender a Deus é melhor do que sacrificar, é melhor do que a gordura de carneiros. Então ofereça a Deus aquilo que é de Deus, que você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos consagrar a Deus? Amém. Senhor, levantamos agora os nossos envelopes, dízimos, ofertas, trazidos à tua casa. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, esteja recebendo aquilo que trazemos como prova de adoração, de fidelidade a Ti. E que o Senhor nos abençoe. Que aqueles que não estão tendo condições por lhe faltar trabalho, que o Senhor abra as portas, em nome de Cristo Jesus. E aqueles que com fidelidade têm trazido dízimo, oferta à Tua casa, que receba a bênção do Senhor. Abençoa aqueles que hão de administrar estes dízimos e ofertas, para que sejam bem aplicados na tua causa, em nome de Jesus. Amém. Se tu olhares
Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
criança, tinha um hino que era cantado assim: vinde meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, na santa pátria celestial. Ó, vinde ao Salvador. Oxa, a vida é tão bonito ver crianças na igreja, não é? Eu fico muito feliz quando eu vejo crianças na igreja, mas eu fico triste quando eu não vejo as crianças. Senhor amado, abençoe essas crianças, Deus, sobretudo nesses últimos tempos, quando elas têm sido tão duramente atacadas, ó Deus, por ideias pervertidas. Ó Deus, nós pedimos que Tu protejas a mente e o coração delas, que a Tua palavra encontre lugar no coraçãozinho delas, ó Deus, como uma semente que possa germinar, ó Deus, e possa florescer. Abençoe as suas famílias, ó Pai, e fala ao nosso coração, a nós que também aqui iremos receber Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas crianças, a salinha lá especial para vocês. E os irmãos ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. A mensagem, essa mensagem, ela será composta de duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte, se Deus permitir, no próximo domingo. Evangelho de João, capítulo 9. Entre as pessoas que estão nos vendo, tem uma criança de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, a Laurinha. E quando ela me vê na tela da televisão lá, ela desce da cama e fica cacá, cacá, cacá. É a minha sobrinha, né? Um abracinho especial para a Laurinha, né? Deus abençoe. É linda, irmãos, parece comigo, não precisa de ver. É muito lindinha, viu? Quando eu vejo aquela menina, eu fico me vendo todinho quando era criança. Vou ler então a palavra do Senhor. Fala da cura de um cego de nascença. Estou alegre de ver o nosso jovem ali, não é? Há algum tempo já que eu convidei ele e hoje está aqui. Bom vê-lo. Deus te abençoe. Deus te bendiga, irmão. Bem? Sim, habla bem português e espanhol também? Sim. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Com as Bíblias abertas, os irmãos podem assentar. Durante os seus 3 intensos anos de ministério terreno, Jesus ensinou aos seus discípulos tudo o que ele pôde das mais variadas formas possíveis. Ele ensinou através do seu exemplo, ensinou através do seu silêncio, ensinou através das suas pregações, ensinou através das suas ações.
ensinou através das suas reações, ensinou através de parábolas e ensinou através dos milagres que ele operava. Sempre depois que ele operava um milagre, ele dizia, aqui tem alguma coisa que preciso aprender. Por exemplo, quando ele fazia a multiplicação dos pães e alimentava milhares de pessoas, logo depois ele dizia assim, olha, eu sou o pão da vida. Ele curava um cego e dizia, eu sou a luz do mundo. Então sempre tinha uma lição, até mesmo por trás dos milagres que Jesus fazia. O texto que lemos, que nos fala a respeito da cura de um cego de nascença, realizado por Jesus, gerou uma grande discussão, especialmente entre os líderes religiosos da sua época. Primeiro, porque eles tiveram dificuldades em crer que aquele homem de fato fosse um cego de nascença, porque no conceito deles, na mente deles, no coração deles, não cabia essa ideia de que um cego de nascença fora curado. Era muito para a incredulidade deles, para o coração deles acreditar. E segundo, porque Jesus operou o milagre no dia de sábado, e eles eram religiosos demais. Eles não souberam ver a grandiosidade e a grandeza do poder e do amor de Deus para com uma pessoa. Eles eram legalistas demais para perceber isso. Viram tão somente que Jesus fez um milagre no sábado. Em momento algum eles manifestaram qualquer alegria de ver um homem sendo curado no sábado, mas censuraram a Jesus por tê-lo feito no sábado. Então, pensando nessa série de lições que até mesmo as curas que ele operava carrega consigo, eu quero meditar com os irmãos sobre esse tema nesses próximos 2 domingos, ou hoje e o próximo domingo, falando sobre as lições que acompanham a cura deste cego de nascença. Vamos falar da primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto. A primeira lição é: não julgue uma pessoa pelo tipo de problema que ela carrega. Não julgue uma pessoa pelo tipo de problema que ela carrega. Os discípulos de Jesus no passado alimentavam um pensamento que paira na mente de muitos crentes hoje, de que um grave problema no presente deve ser consequência de um grave pecado no passado, cometido pela pessoa ou pelos pais daquela pessoa. O que levava os judeus a pensarem desse jeito? O que os levavam a pensar desse jeito era a interpretação simplista e literalista do texto que está em Hebreus, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Quando os discípulos viram aquele homem cego de nascença, foi logo dando o seu diagnóstico de que ou ele ou seus pais haviam cometido algum pecado. Eles estavam certos de que alguma coisa tinha acontecido, só não sabia se fora ele ou se foram os pais deles. Eles estavam certos de que um deles tinha cometido um pecado gravíssimo que os tenha levado a gerar um filho cego. Para a surpresa deles, Jesus afirmou que aquilo que havia acontecido com aquele homem não se enquadrava dentro da interpretação que ele estava fazendo, e que o motivo era outro, completamente diferente do que o que eles estavam pensando. Daí a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja bem, irmãos, Jesus não estava dizendo que nem o cego, nem os seus pais não tinham pecado. Estava dizendo que o problema de cegueira daquele homem não era consequência de algum pecado cometido por ele ou seus pais no passado. A Bíblia nos dá a entender que muitas vezes, que em certos casos, problemas que nos acompanham são consequências de pecados cometidos ou de questões mal resolvidas no passado. Contudo, nós não temos o direito de olhar para as pessoas e julgá-las pela fatalidade que as alcançou, como muitas vezes nós costumamos fazer.
Muitas vezes é isso mesmo que está acontecendo. A pessoa está colhendo o que semeou, mas devemos ter o devido cuidado para não cometermos o mesmo erro que os fariseus cometeram, julgando aquele homem, dizendo que ele estava cego, porque ou ele ou seus pais tinham cometido algum pecado. Amados, ao longo dos meus 31 anos de ministério, eu tenho me deparado com muitas pessoas que carregam um sentimento de culpa por acharem que que eles ou seus filhos estão passando é uma consequência de algo que eles fizeram no passado e que Deus os está punindo no presente pelo que eles fizeram. Eu creio que a forma de pensar da viúva de Sarepta, depois que o seu filho morreu, serve de exemplo para o que eu estou dizendo aqui. Eu vou ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 17, só para os irmãos terem uma noção de como isso é antigo. 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte. Vou ler apenas os versos 17 e 18, só para situar os irmãos nesse texto. Nos fala do filho de uma viúva que morre, não é? Um filho que tinha sido fruto de oração do profeta Eliseu. E agora o garoto morre. Agora veja a interpretação que a viúva dá para esse fato que acontece. Vou ler apenas os versos 17 e 18. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Qual foi o primeiro pensamento que aquela viúva teve depois da morte do seu filho? Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho. Você está conseguindo entender o que essa mulher está dizendo? Eu devo ter, por causa de algum pecado que eu tenha cometido, Deus então está me punindo, está tirando a vida do meu filho. Você já imaginou se o profeta Elias não estivesse lá para orar para que aquele garoto viesse a viver novamente? Como ela carregaria pelo resto dos seus dias aquele sentimento de culpa? E eu pergunto, irmãos, não é isto que passa na cabeça de muitos de nós quando alguma coisa ruim nos acontece? Especialmente se essa coisa ruim que acontece foi precedida de algum equívoco ou falha da nossa parte? Quantas são aquelas que vão se levantar e vão apontar o dedo dizendo: está vendo? Foi por isso. Está vendo? Começa muitas vezes dentro da própria casa. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um filho. Ou às vezes é alguém da própria igreja, ou alguém do nosso círculo de relacionamento. E o certo é que nós temos muita gente vivendo uma péssima qualidade de vida, especialmente vida espiritual. Tem muita gente vivendo uma vida vazia, uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida sem alegria. Sabe por quê? Porque carrega um sentimento de culpa, do qual não consegue se livrar. Por quê? Porque as pessoas olham para ela e a associam ao seu erro. Não foi isso que aconteceu aqui? Aquele mendigo, aquele cego mendigo, está colhendo algum fruto que ele ou os pais dele plantou. Está colhendo algum fruto que ele ou o pai dele plantou. O que é isso? Um pré-julgamento. Um pré-julgamento. Eu tenho um amigo, uma pessoa que me é muito querida. Eu já compartilhei isso com os irmãos, mas quero reforçar isso. E algum tempo atrás, pude chorar com ele. Sabe por quê? Porque a esposa dele teve um filho.
que nasceu com um problema genético. E um parente desse amigo, dessas pessoas que se julgam muito espirituais, dessas pessoas que acham que conseguem identificar o pecado na vida dos outros. Quando a esposa dele estava grávida e foi detectado o problema, a santarrona foi logo fazendo seu diagnóstico, consequência de algum pecado. E aquele casal teve que conviver com isso. E até hoje convive com isso. Seu filho, sua filha, nasceu assim, como consequência de um pecado. E nós demoramos algum tempo ali, compartilhando com aquele amigo, com aquele irmão, sentindo um pouco a dor que ele estava sentindo. E dizendo: você precisa conhecer melhor o Deus a quem você serve. Porque na hora que você conhecer melhor o Deus que você serve, por certo, você não vai carregar mais esse fardo, esse peso. Porque você vai saber que o Deus a quem você serve é um Deus que é cheio de eterna misericórdia e compaixão. Será que você não carrega alguma tristeza, alguma amargura no seu coração, em função de algum tipo de julgamento que você mesmo, alguém, tem feito? Segundo lugar, segunda lição que nós podemos aprender nesse texto que nos fala da cura de um cego de nascença. Segunda lição: o que parece ser uma fatalidade hoje pode ter o propósito de manifestar a glória de Deus amanhã. Grava isso no seu coração e na sua mente, porque isso pode te ajudar na sua caminhada cristã. O que parece ser uma fatalidade hoje pode ter o propósito de manifestar a glória de Deus amanhã. Nem aquele homem cego, nem sua família, e muito menos as pessoas que o cercavam, sabiam que aquilo que o humilhava e o denegria diante das pessoas, que era a sua cegueira de nascença, iria se transformar numa excelente oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Ao verem aquele cego de nascença pedindo esmola na rua, os discípulos foram logo perguntando a Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Ao que Jesus prontamente lhes respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Será que aquele cego de nascença, será que se ele soubesse, ou sem que ele soubesse, chegou o tempo para que a glória de Deus manifestasse na sua vida através daquela cura extraordinária? Se até aquele exato momento aquela doença trouxe tristeza e dor para ele e para sua família, a partir daquele dia a manifestação da glória de Deus iria trazer prazer e alegria. Se até aquele momento aquela doença trouxe sofrimento e humilhação para ele e para sua família, a partir daquele dia a manifestação da glória de Deus iria trazer restauração da dignidade e da honra, não só para ele, como para ele e para sua família. Se até aquele presente momento aquele homem era alvo do olhar de desprezo e de dó dos que passavam por ele, a partir daquele dia a manifestação da glória de Deus em sua vida iria fazer com que as pessoas olhassem para ele com espanto e admiração. Ali está o homem na vida de quem a glória de Deus se manifestou. Que coisa maravilhosa, irmãos!
Se até aquele preciso momento, aquela cegueira fazia com que as pessoas olhassem para ele e o vissem como alguém que não tinha valor diante dos homens, a partir daquele dia, a manifestação da glória de Deus em sua vida iria fazer com que aquelas mesmas pessoas olhassem para ele admiradas de como Deus a amava e se importava com ele. Que coisa linda, irmãos, é você ter essa consciência de que, ainda que desprezado pelas pessoas, mas você é amado por Deus. Tudo isso e muito mais, porque aquilo que parecia ser uma fatalidade não passava de uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Meu querido irmão, não desanime, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a alegria de viver, porque alguma fatalidade o alcançou. Fatalidade, às vezes, são oportunidades de Deus manifestar a sua glória. E quando isso acontece, o tempo de humilhação não se compara com o tempo de exaltação que Deus nos proporciona. Aleluia! Glória a Deus! Todos vocês conhecem, eu creio que bem de perto, a história da doença, morte e depois cura, ressurreição de Lázaro. Agora, para as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, a doença do seu irmão era uma fatalidade, mas para Jesus, uma oportunidade para a manifestação da sua glória. Ouça com atenção a resposta que Jesus deu aos que o informaram que Lázaro estava doente. Jesus olha para eles e diz para os seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Irmãos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, mas as fatalidades que nos acontecem, tantas vezes Deus permite para que depois ele manifeste a sua glória, mas muitas vezes nós não temos a paciência e muitas vezes essa percepção clara de que Deus não nos desampara e que ele é poderoso para reverter essas situações na nossa vida. Amém? Eu creio que uma das maiores alegrias que aquele cego de nascença já sentiu não foi a de ser curado, de poder enxergar, mas de saber que a sua vida, que parecia não ter nenhum valor para as pessoas que o cercavam, tinha um grande significado para Deus. Nele, as obras de Deus seriam manifestas, a glória de Deus seria vista e o nome de Deus seria exaltado. Aleluia! Glória a Deus! Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Aquilo que te humilha, te entristece, te diminui diante das pessoas hoje, pode ser usado para exaltar e glorificar o nome de Deus em sua vida amanhã? Se você entrou aqui hoje, ou você que nos acompanha pela internet, você entrou aqui hoje com problemas que te afligem, te humilha, eu desejo que a graça de Deus manifeste agora mesmo em seu favor e traga glória para o nome de Jesus. Mas se isso não acontecer hoje, não perca a esperança de ver a glória de Deus manifestar na sua fatalidade. Amém? Tudo quem sabe que você está precisando é mudar um pouco o foco, tirar o seu foco dessa fatalidade e começar a olhá-la, vê-la, enxergá-la como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Amém? Uma terceira lição que acompanha esse milagre da cura desse cego de nascença. Nem sempre um caso sem solução fica sem ser solucionado. Nem sempre um caso sem solução fica sem ser solucionado. Na minha região e na região de alguns de vocês que aqui estão, de vocês que nos acompanham pela internet, quando alguém queria dizer que para aquela pessoa não tinha jeito, ou que para determinada situação não tem jeito, eles dizem essa expressão: pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Pau que nasce torto, morre torto. Era assim que pensavam os judeus, que se opuseram a Jesus e ao milagre que ele operou naquele cego de nascença.
Eles estavam até dispostos a crerem que aquele homem fora curado, mas não de uma maneira tão radical como diz que foi. Eles estavam dispostos a crerem que ele perdeu a visão ao longo da sua vida, por alguma razão, e talvez ali, por causa de uma ação de Jesus, talvez até mesmo um estímulo, uma ação, uma palavra positiva, como muitos estão usando nos púlpitos da igreja hoje, ele então creu e daqui a pouco voltou a ver. Mas é possível que isso tenha acontecido? Na verdade, irmãos, a própria ciência mostra que a maioria dos milagres, inclusive dentro das próprias igrejas que acontece, não são de fato milagres, no sentido exato da palavra. São enfermidades que muitas vezes são projetadas para o nosso corpo, mas que saem da nossa mente. São as chamadas doenças psicossomáticas, mas que com um pouco de estímulo e de entusiasmo, essas doenças são curadas, mediante uma palavra, muitas vezes, de estímulo de alguém que te encorajou a crer que de fato você foi curado, e você creu e foi curado. Na verdade, você nunca teve aquela doença. Essa doença foi fabricada aqui na sua mente, mas ela de fato não existia. Refletiu no seu corpo. Então os judeus estavam dispostos a crerem que aquele homem pudesse ter passado por uma cura semelhante a esta. Por quê? Porque tanto na ciência, nos tempos passados como nos dias de hoje, uma cegueira de nascença é impossível. Isso é inconcebível. Até os dias de hoje. Então, eles não conseguem acreditar de que aquele problema tenha sido solucionado por Jesus. Olha que diz os versos 18 em diante, capítulo 9. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Por que os fariseus não acreditavam no que lhe disseram, mesmo estando diante dele, o que era antes cego, e foram arguir os seus pais, se aquele era mesmo o filho deles? Porque eles pensavam que uma pessoa que carrega consigo uma enfermidade genética, isso não pode ser mudado. Isso não pode ser alterado. Ela nasceu assim, ela vai crescer assim, ela vai morrer assim. Não tem solução para esta pessoa. Para a capacidade humana, pau que nasce torto pode até morrer torto, mas não existe pau torto que o Cristo, Filho do Deus vivo, o carpinteiro de Nazaré, não seja capaz de endireitar. Foi esta a lição que Jesus nos deixou ao curar aquele cego de nascença, para nos mostrar que não existe problema, ainda que seja genético, insolúvel aos nossos olhos, que ele não possa resolver. Contudo, o maior problema genético do homem não é de ordem física ou moral. O maior problema genético do homem é de ordem espiritual. A ciência pode avançar de tal maneira que possa, em poucos anos, e talvez a gente esteja caminhando para isso, fazer aquilo que Jesus fez, dando a visão a cegos, fazendo paralíticos andar. Mas, por mais avançada que seja a ciência, ela jamais conseguirá resolver o problema espiritual do homem, que é o pecado. Para este problema, só Deus tem a cura, e a cura está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Todo ser humano nasce com este problema de cegueira espiritual, o qual só Jesus pode resolver, porque só Ele é a luz do mundo.
para curar a cegueira de nascença daquele homem. Jesus usou a sua saliva misturada com o pó da terra e o enviou ao tanque de Siloé para que ele se lavasse. Mas na cura da nossa cegueira espiritual, o produto usado para nos purificar é outro, é o seu próprio sangue, através do qual nós temos a completa purificação dos nossos pecados, conforme nos informa o apóstolo João, dizendo: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! No livro de Apocalipse nos diz que ao ver uma multidão vestida de vestiduras brancas, o apóstolo João perguntou quem eram aqueles, e o anjo lhe respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão do porquê se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aleluia! Apocalipse 7, 14 e 15. No cego de nascença, Jesus aplicou lodo. Mas no nosso coração, o lodo não serve. Só o seu sangue. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. Amém, irmãos? Para o maior problema da humanidade, que é espiritual, para o qual não havia solução, Deus o solucionou em Jesus. A pergunta que eu faço agora é: será que Ele não é capaz de solucionar os demais problemas que nos afligem? Se Ele solucionou o maior de todos os problemas, nos dando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar? Se Ele se interessou por nós de tal maneira, será que Ele não está interessado em um problema menor como o seu e o meu? Eu creio que esse texto que nós lemos tem essa grande lição para nos ensinar. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo o seguinte para os irmãos: da cura daquele cego de nascença, 3 lições nós podemos tirar para nós hoje. Pelo menos hoje. Semana que vem a gente aumenta essas lições. Primeira, que não devemos julgar as pessoas pelo tipo de problemas que elas têm. Quando você vir alguém, não tente associá-la a algum pecado. Jesus não nos permitiu fazer isso. Nosso estilo de vida é esse. Mas o que acontece quando nós nos deparamos ou passamos por alguém cheio de tatuagem, de piercing no nariz, cabelo vermelho, verde, roxo? O que é que passa no seu coração? Há poucos dias atrás, já tem algum tempo, fui jantar com um irmão da igreja, líder de louvor de uma igreja, e ele me disse quão envergonhado ficou ao sentar, ao ter o privilégio de visitar um líder de uma banda inglesa, americana. E o julgamento dele era o pior para aquele homem. Tatuagem, brinco, cabelão. E ele disse que naqueles dias que passou na casa daquele homem, ele ficou envergonhado da sua vida cristã. E ficou perguntando para Deus e para ele mesmo: será que eu sou crente? O testemunho daquele homem era tão forte, o amor que ele devotava a Deus e à sua esposa e aos seus filhos era tão forte, que ele se sentiu envergonhado do marido, do pai e do cristão que ele era. Não associe as pessoas. Não julgue. Deus não dá a mim nem a você esse direito.
Segunda lição: não vamos ver as fatalidades como uma desgraça na nossa vida, como o fim do mundo. Agora acabou, Deus não me ama, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Não, nem ele nem os seus pais. Isso aconteceu com ele para que se manifestasse a glória de Deus. Uma fatalidade, às vezes, na nossa vida, que aquilo que nós chamamos de fatalidade, pode ser, muitas vezes, uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Procure encarar e ver a vida dessa forma, que você vai viver melhor. Terceira lição que esse texto nos ensina: que aquilo que não tem solução para o homem, Deus tem solução. Você serve a esse Deus, querido. Portanto, na linguagem futebolística, não pendure as chuteiras. Na linguagem do boxe, não pendure as luvas. De um outro esporte, não jogue a toalha. Porque tudo parece perdido. Nem tudo que parece que está perdido está de fato perdido. Veja nisso uma oportunidade de Deus fazer algo maior. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Você que veio aqui talvez está passando por uma situação bem delicada. Senhor, que coisa linda, Senhor. Como a Tua palavra é rica, como tem lições preciosas para nós. Oh Deus, como muitas vezes temos deixado de viver uma vida com mais qualidade, especialmente uma vida espiritual, porque não temos aprendido e vivenciado as lições que a Tua palavra nos ensina, que o Teu próprio Filho nos ensinou. Ó Deus querido, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu apliques essa mensagem de hoje ao nosso coração. Talvez tenha alguém aqui hoje, ou que nos acompanha pela internet, que está vivendo um momento tão difícil, em que tem sido alvo, quem sabe, de chacota, ou da acusação de alguém. Só pode ser pecado, só pode ser castigo de Deus, e isso só tem agravado ainda mais essa situação dessa pessoa. Pessoas que muitas vezes, ó Pai, estão enxergando certas coisas que nos acontecem, que nós chamamos de ruins, negativas. Mas ensina-nos a ver nestas coisas ruins oportunidade do Senhor manifestar a sua glória. Pessoas, ó Deus, que às vezes já até desistiram de buscar no Senhor mesmo a solução de algum problema, porque só tem ouvido dizer que não tem jeito para esse problema, que para esse caso não tem solução. Ó Deus, traga de novo a fé, a esperança para o coração deste irmão, desta irmã, dessa pessoa onde ela estiver. E que essas lições, ó Deus, possam estar bem vivas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos. Tantas lutas, tantas dores, num deserto eu pareço estar, mas te entrego os meus temores.
pensado, queridos, como nós estamos precisando de uma palavra assim. Nossas igrejas estão muitas vezes repletas de pais que carregam muitas vezes um fardo tão pesado, às vezes colocado pela própria igreja. Ainda mais se você que está nos acompanhando é pastor e tem um filho que por alguma razão se distanciou do Senhor. Quantos dedos são apontados para você, pastor, que nos acompanha agora? Quantas acusações, não é? Se o filho dele está assim nas drogas, se está na prostituição, se está nisso, naquilo. Porque... E quantos pais carregam esse fardo? Se há algum pai aqui hoje que carrega esse fardo, eu quero convidá-lo a depositar aos pés do Senhor Jesus e diga: Senhor, me liberta desse fardo. Amém? Bom, nós queremos orar hoje pela Carmelita e pelo neto, né? Há uns 3 anos atrás eles compraram um bolo e a gente vai... Há umas 3 semanas já, né? Carmelita e neto vem aqui à frente, né? Pediu o pastor Davi que venha orar por esse jovem casal. Era para domingo retrasado a gente orar por eles. Depois passou domingo passado, né? Tem um bolo aí que já está duro lá. Naquela geladeira ali. De tanto que um dia um vê, outro não vê, esse negócio todo, né? Amém. Orar, porque estamos comemorando 3 anos de vida conjugal. É isso mesmo? 4 anos. Mais 3, porque antes ela não tinha nascido. Então 4 com ela, né? Então, amém. Graças a Deus, né? Então, pastor Davi, ore pedindo a Deus a bênção pela vida deste casal, agradecendo por mais um ano de vida junto, que Deus possa conceder muitos anos assim, desfrutando de alegria ao lado um do outro. Amém? Amém. Senhor, levantamos agora as nossas mãos para agradecer ao Senhor. Meu Deus, todo dom, toda dádiva que recebemos do Senhor é bênção. Os teus filhos estão nesta noite aqui com o coração agradecido, oferecendo ao Senhor a gratidão por mais um ano de vida conjugal, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Meu Deus, obrigado por esta criança, obrigado também pela regularização, Senhor, dos documentos dos teus filhos. Meu Deus, obrigado. O Senhor é bom e por mais que te louvemos o nome, ainda é pouco para dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz. Abençoa, Senhor, esta família e recebe a nossa gratidão como família espiritual por tudo que o Senhor tem realizado na vida deles, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. O culto vai continuar no salão social e depois do nosso lanchinho nós temos um bolo especial que está ali guardado há muito tempo. Deus abençoe.